governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. PMC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos que estão nos acompanhando desde mais cedo. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market, comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas. Hoje temos Marco Prado, Eduardo Boechat, André Moraes, Alex André. Então, fica aqui com a gente, tem muita coisa aqui nessa nossa programação. Hoje é sexta-feira, sextou, gente, graças a Deus, hein? 16 de junho, o dia tá só começando e eu, claro, já quero sempre, como sempre, na verdade, começar agradecendo aqui pela sua audiência, por você estar aí do outro lado acompanhando a gente. Muito obrigada, sua audiência, sua participação também aqui com a gente é sempre muito importante para nós. E, claro, vamos lá, de notícias desse mercado, para poder você já começar o dia muito bem informado. É só aqui no Pre-Market que você consegue isso e a gente, claro, começa falando sobre as principais bolsas asiáticas. Subiram, gente, seguindo já esse rally de véspera de Nova York, onde os dados fracos de produção industrial, varejo e emprego acabaram elevando as apostas de que o ciclo de altas do Fed está perto do fim, esquecendo um pouco aquelas mensagens do Fed ali dessa semana um pouco mais duras, né? O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas como previsto, mas o presidente da autoridade monetária disse, após a decisão, de que a inflação está demorando a baixar. A expectativa agora é pela decisão da China na segunda-feira, que pode baixar os juros principais para estimular a economia, seguindo dois cortes, de dois cortes da taxa secundária dessa semana, né, que a gente trouxe muito bem aqui durante nossa programação. A Bolsa de Hong Kong, que voltou a liderar os ganhos, avançou 3,3% na semana e está perto da máxima de 9 meses. As principais bolsas europeias sobem também em bloco depois do rally de Nova York, mas os índices perderam um certo fôlego depois da leitura final da inflação de maio na zona do euro, em linha com as projeções. Na base anual, a taxa desacelerou 7% em abril para 6,1%, com o núcleo subindo 5,3% em relação aos 5,6% em abril. Na comparação mensal, a inflação ficou estável, enquanto o núcleo avançou 0,2%. Ontem os mercados fecharam em baixa por lá, depois que o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros ao maior nível em 22 anos e a presidente Christine Lagarde sinalizou nova elevação de 25 pontos base na próxima decisão. Em Nova York, ontem, os dados mais fracos da atividade do emprego ajudaram os mercados, como eu falei mais cedo, a esquecer essa mensagem mais dura do Fed, depois do aumento, sobre essa questão de novos aumentos por lá da taxa de juros. Mas dependendo, né, dos indicadores que a gente tem ainda para poder serem divulgados, a volatilidade pode voltar. Aliás, o Eduardo Boechat muito bem já falava sobre essa questão em relação também aqui ao Ibovespa, sobre a gente estar sujeito a mais volatilidade, né, nesse momento. Mas, por enquanto, os pré-mercados, né, os índices futuros, vêm se mantendo ali muito mais próximo à estabilidade. A gente tem Dow Jones Futuro aqui no 0,03 positivo, S&P 500 Futuro uma leve alta agora de 0,10. Nasdaq Futuro está negativo aqui, 0,5, mais próximo ao 0,0. Em relação à Europa, a gente tem aqui todas as bolsas subindo, o FTSE sobe 0,38, o CAC está subindo mais de 1%, o DAX na Alemanha subindo 0,47%. Já nas commodities, os petróleos caem, inclusive nesse momento a gente tem, olha só, o petróleo Brent caindo 0,71%, o WTI também está caindo 0,85%. Lá na China, na bolsa chinesa de Dalian, o minério de ferro fez pausa nas altas fortes, subiu apenas 0,12%, mas se mantendo ali no positivo. E aqui no Brasil, gente, o mercado hoje pode repercutir falas do Lula sobre estender o programa do carro popular. Numa entrevista no final da reunião, né, com os ministros, que aconteceu nessa quinta-feira, durou mais de 9 horas, Rui Costa disse que o presidente falou em tom de brincadeira e queria estender, na verdade,
né? Essa brincadeira foi de que ele queria estender esses tributos, esses descontos tributários para as montadoras, que tem reduzido o preço dos veículos. A informação acabou vazando nessa reunião e pesou. Na meia hora final dos negócios do mercado de juros futuros, passaram a subir, né, depois temendo por nova investida contra os esforços de Haddad para aumentar a receita e ajustar as contas públicas às regras do arcabouço fiscal. Desde o início, o ministro definiu o limite de R$1,5 bilhão para o subsídio para poder bancar esses custos e antecipou parcialmente a reoneração do diesel para setembro, quando voltarão a incidir 11 centavos no preço do combustível. Ainda na agenda econômica do dia, nos Estados Unidos, sai o índice de sentimento do consumidor preliminar de junho às 11 horas. Aqui teremos daqui a pouquinho o IBC-BR de abril às 9 horas. E na agenda política, Lula vai participar de uma cerimônia de conclusão das obras da ferrovia Norte-Sul em Goiás nessa manhã. Obra, gente, que foi iniciada ainda na gestão Sarney. Quase não demorou para ficar pronta, né? Bom, vão ligar aí os portos de Itaqui, no Maranhão, a Santos, aqui em São Paulo. Vamos lá, esse é um breve resumo aqui do que a gente tem de movimentação. Deixa eu já trazer eles aqui para a gente entender as perspectivas para esse mercado. Marco Prado, Eduardo Boechat, André Moraes, um ótimo dia para todos vocês. É tanto disse, não me disse, mas o fato é que o Ibovespa conseguiu se manter, né, no positivo. Mas a gente tem algumas coisas ali em Brasília acontecendo, né, Marco, que pode acabar dando uma azedada nesse índice. Lá no Senado, estão querendo mudar algumas coisas desse arcabouço fiscal. Isso pode fazer com que o arcabouço volte para a Câmara. Lira já falou que voltando vai, né, tão pronto, imediatamente já pôr em votação, mas tem pontos ali de resistência da Câmara que o Senado quer mudar e isso pode começar a figurar novamente. Eu acho que até pode servir de um alerta ali, de deixar no radar do investidor na semana que vem, né? Bom dia, Débora. Bom dia, rapazes. E bom dia para você que está assistindo o Pré-Market. Olha, acho que surgiu de novo aí no radar, uma coisa nova no radar, que foi talvez uma possível mudança no arcabouço. Muito cedo ainda para ver alguma coisa, a gente não consegue avaliar, porque em Brasília acontece tudo muito rápido, né? Como a gente está vendo. Porém, né, a vida segue no nosso mercado. Ontem a Bolsa estava fazendo uma alta significativa, o índice futuro chegou acima de 122 mil pontos, uma volatilidade muito grande. E a Petrobras, né, que foi a causadora aí da queda do índice, na verdade. Teve essa brincadeira do Lula, né, brincando que se diz a verdade, né? E que o mercado, algumas pessoas imaginaram que o mercado poderia ter caído por causa dessa informação que havia vazado, mas foi ontem a redução do preço dos combustíveis fez com que a Petro saísse de uma alta de 2% e fosse para uma queda de quase 2%. E isso levou o índice Bovespa para baixo, diminuindo a alta de ontem, mas fechou em alta, né? Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente. Lá fora as bolsas sobem, né? Aqui teoricamente seria para acompanhar esse movimento, porém, como a Débora bem disse, agora a gente tem os holofotes no arcabouço e vamos esperar o que vem de Brasília. Vamos lá, vamos esperar. Eduardo Boechat, bom dia, excepcionalmente com a gente aqui na sexta-feira, sextando, mas de saída já de férias, né, Boechat? Acho que já está até de mala pronta por aí, conta pra gente. Bom dia, galera. Bom dia, André. Bom dia, Marco, Débora. Bom dia. Segunda-feira eu racho, tô fora. Enquanto com vocês aí à distância. Vou fazendo uns vídeos, mando vídeo no meu Instagram, eduardo.boechat, quem quiser ver aí cenas das viagens, aí eu brilhando na Europa, por favor, eduardo.boechat, é só me seguir. Olha, ele vai passar inveja gratuita, né, gente? Você tá vendo, né, o Marco? Tá vendo, né, André? Tá vendo que vai vir inveja gratuita por aí pela frente. Mas tudo bem, vai lá, você merece, você é filho de Deus, mas fique sabendo que a tapioca um dia vira, viu? Trabalhamos para isso, né, Débora? Uma hora a gente tem que, né, aproveitar pouco, trabalho pra caramba. Ontem o Lula, olha só, cara, tô pensando aqui você falou de mercado aí, falou do Lula falando brincadeirinhas, né, brincadeirinhas que são verdade. O Guga, olha só, né? Lula, né? O Guga. É que o Guga pegou essa alta da bolsa aí, né? Então ele acho que está bem ligado ao governo aí para poder saber se a bolsa subiu ou não. Mas o Guga ontem me mandou uma mensagem, me falou que era o cara que eu fazia mais live que ele conhece, que está trabalhando pra caramba. Eu falei, tá vendo, Guga? Eu tenho direito a viajar um pouquinho, pô, de vez em quando também, tirar umas férias. Né? Justo. Faz parte. Mas sobre o mercado, justo. Sobre o mercado, mais do mesmo, né? Eu não peguei. E aí o pessoal que assiste o programa aí, normalmente tem muito trader que assiste o programa, aí o cara fala, pô, eu não peguei, eu quero entrar. Como é que é, né? O cara tá chateado que não pegou o movimento. Tô aqui também, pessoal. Compactuo. Tô com aquela sensação de que se eu comprar, cai, sabe?
Vai ser a última vez. Não é que eu comprar, o mercado finalmente vai realizar. Isso acontece com todo mundo. Não peguei o movimento também, o movimento forte aí, né? E quase comprei vários dias e acabei falando, não, acho que tá errado. E aí o mercado continua subindo, e aí passa mais um dia, aí aquela ação que você estava querendo comprar subiu 5%. Você faz o quê? Compra, depois de subir 5%? Você fala, não, tá errado. Vai voltar, aí a ação sobe mais 5%. E sobe mais 3, e sobe mais 4, sobe mais 10. E aí? Né? Aí você fica com aquele nariz. Aí você resolve entrar. Na hora que eu resolver entrar, ela vai cair. Então, isso acontece com todo mundo, não só com você que está acompanhando o programa aí, mas com quem trabalha no mercado há muitos anos, que vive disso, que é o meu caso, acontece também. Então, não se lastime, faz parte do processo. Não e sobre o mercado, mais um dia, será a última vez, lá fora animado. Lá fora, mais um dia animado, asa animada, né, o S&P subindo um pouquinho, mas mais um dia já abrindo positivo, depois de subir mais 1% ontem. Né, a bolsa aqui, Petrobras, eu não consigo entender porque alguém compra Petrobras, eu juro. Mas tem gente comprando, está subindo. Né? Ontem caiu um pouquinho da ficha. Olha, o governo vai meter a mão aí, ele vai mudar, meter a mão, não estou falando que vai roubar, tá? Meter a mão, o pessoal já vai falar, pô, tá falando que vai roubar alguma coisa. Não. Vai meter a mão nos preços, vai mudar os preços, vai mudar a dinâmica de preços da Petrobras. Então não é moleza, né? Ele vai alterar, ele já falou que vai, ele não está escondendo. A política de dividendos, ele já falou que vai alterar a política de dividendos. Ele não fez nenhuma questão de enganar, de ludibriar, não, ele falou, a política de dividendos será mudada. Ainda não foi, eu acho que por conta, principalmente, do fiscal, né, do orçamento ali, ele precisa do dinheiro da Petrobras para fechar as contas, mas ele vai mudar, ele já falou que vai usar a Petrobras para investimentos, para, enfim, para o próprio governo, vamos dizer assim, porque Petrobras, a visão do governo é uma empresa estatal, ou seja, serve ao Estado, tem um princípio social, então, enfim, deve usar a empresa para isso. Então, o mercado segue animado e eu sigo fora olhando. É isso. Ô, André Moraes, dá para poder a gente traduzir aí no gráfico, inclusive, se pode acontecer o que o Edu está dizendo aí, né? Se entrar agora, vai cair. Bom, o fato é que, como muito bem o Marco lembrou, também o Edu comentou agora, teve essa Petrobras aí dando uma azedada nesse otimismo, inclusive porque o mercado reagiu bem negativamente a essa redução da gasolina, né, que deve ficar 4,66% mais barata a partir de hoje, ignorando a alta, né, do petróleo. Então, já vamos falar sobre as duas coisas, André, Ibovespa e Petrobras. Aliás, Petrobras, que também teve recomendação neutra mantida pelo Goldman Sachs, mas eles aumentaram o preço-alvo de R$ 32,30 para as ONs e de R$ 29,40, inclusive, né, para as PNs. Desculpa, eles não aumentaram não, eles estão mantendo na verdade, esse preço-alvo. E aí a gente tem essa Petrobras aí nessa grande interrogação do dia. Bom, o mercado não reagiu muito bem ontem. André Moraes, vamos lá, de Ibovespa e de Petrobras aí para poder acalentar o coração daqueles que estão observando essa tendência altista aí da Bolsa. Ótimo, então o gráfico a gente consegue enxergar um pouco o que o Bocha está falando, né? A oportunidade perdida é exatamente essa aqui, né? O mercado agora há pouco estava em 97 mil pontos e meio que com pouquíssimas correções subiu tudo que subiu, né? E a gente está falando agora de 22 mil pontos de alta entre o fundo e o topo, né? Agora, Boechat, não importa o quanto de experiência a gente tem, a gente não quer comprar coisa distorcida. Às vezes você fala, vou esperar mais um dia ou dois e acaba passando o movimento. Isso aconteceu com você agora, mas já aconteceu comigo várias vezes, né? O que a gente não pode ceder é o FOMO, né? Que é aquela história, quando está aqui tão esticada, a gente fala, puxa, perdi o movimento, mas eu vou entrar, porque senão eu vou ficar de fora, quando o movimento está esticado demais. Eu concordo contigo que, se você não entrou lá atrás, eu não acho que agora está na hora de entrar. Eventualmente, até fazer uma troca de carteira para quem já está bem posicionado com a carteira, faz sentido. Por exemplo, você tem construção civil que subiu uma perna enorme, em compensação você tem um outro setor que está começando o movimento, como por exemplo o setor de madeira, papel e celulose. Eventualmente você trocar uma pela outra ainda faz algum sentido. Agora, montar a carteira a partir de agora, principalmente com o Ibovespa tão distante das médias e próximo à resistência é uma coisa que eu não faria.
Aliás, não é da agora. Semana passada eu já falava isso. Eu achava que esse ponto aqui, que era um ponto onde tinha uma linha de tendência, não seria rompido com tanta força. A linha de tendência que vem lá do topo, né? Eu achei que antes desse rompimento o mercado passaria por uma correção. Só parou de subir um dia, né? E foi lá para cima de novo. Só que agora, aqui nesse ponto, né, que é 1%, 1,5% para cima, a gente tem aqui vários topos anteriores e que foi limitador de movimento do mercado. Então, no mês 4 de 2022, a gente bateu aqui e caiu. No mês outubro do ano passado, a gente bateu aqui e caiu. Então, é um ponto de resistência importante. Portanto, eu concordo com o Boechat. Quem está de fora tem que esperar pelo menos uma correção para que a gente comece a pensar novamente em compra. E acho que Petro é reflexo disso. Se a gente pegar e medir o tamanho do que Petro fez nos últimos 3 meses, né, a gente enxerga uma alta de 62% do papel em muito pouco tempo. O Ibovespa tem 1/3 disso. Vale está caindo isso, né, se brincar em 3 meses. Né? Então a Petro também muito esticada. Quer dizer, uma correção de 2% depois de uma subida como essa não é muita coisa, mas eu acho que para voltar a pensar em operações de curto prazo em Petrobras, a gente precisa de vê-la aqui voltando nessa região de médias móveis por volta de R$27. Eu acho que esse é um ponto de otimizar a saída de quem pegou muito bem. Né? Não acho que é um ponto de entrada nem no Ibovespa, nem em Petrobras. Boa, vamos falar então agora sobre o câmbio. Recado dado aí, né, sobre Petrobras e Ibovespa. Mas a gente está na sexta-feira, né, gente? Vamos falar então sobre esse dólar. Fechou estável, né? Acomodado nesse suporte de 4,80. Faltou fôlego para poder cair, porque a moeda americana vem certa desvalorização ali de 1,51% nos últimos 5 pregões. Acumula uma queda de 5,33% no mês. E aí, câmbio, né, gente? O pessoal sempre, principalmente quem vai operar câmbio, quem opera câmbio, vocês acreditam que esse piso aí que se encontra agora ainda pode ser furado? Começando por você, Marco Prado, sei que você opera aí no dólar também, já dá aí uma sinalização para o pessoal, sua expectativa para esse câmbio? Vamos para Disney, Débora, vamos para Disney. Disney está logo aí. Olha, quando você fala a palavra arcabouço fiscal, né, o câmbio até treme. Então, eu acho que tinha tudo para a gente pensar num dólar hoje, rompeu 4,80, o dólar futuro, sim, que chegou a bater muito próximo a isso ontem. Mas como a gente já amanheceu falando de arcabouço, e eu acho que o mercado vai ficar atento a isso. Então, é uma notícia para o câmbio, não é muito bem-vinda. Num primeiro momento, a gente deve ter um câmbio um pouquinho mais sensível, com uma tendência de alta por conta disso. Porém, vamos ver o que vai desenrolar ao longo do dia. Ou seja, acho que hoje não é um dia muito bom para quem não tem habilidade de operar o dólar. Fica quieto ou vai para o índice que está um pouquinho mais fácil. Fica a dica aí, vai. Olha aí, dica dada. Ô Boechat, você tá aí, a gente já falava sobre isso aqui nessa semana, mas a gente está chegando no finalzinho da semana, não tem como a gente não fazer uma análise, um balanço geral, né, desse câmbio. Talvez um momento ali, não sei, olhando ali para fora, fazer alguns investimentos, tentando dolarizar um pouco mais. Eu sei que você opera no mercado internacional, se você puder trazer aí já uma sinalização para o pessoal tentar aproveitar talvez essa oportunidade, já deixa seu recado aí, pessoal que está em casa, já pega papel e caneta, né, e anota aí, porque é com gente que entende do mercado que a gente tem que aprender. A única coisa que eu ganhei dinheiro na semana foi no câmbio, inclusive, no dólar que eu vendi. Olha, eu acho que eu prefiro muito mais vender o dólar do que comprar a bolsa nesse momento. Eu acho que o dólar rompeu um preço importante ali do 4,90, 4,85, ele bateu várias vezes e subiu depois. Ele está operando abaixo, está firme, tem volume. Enfim, eu acho que a gente pode voltar para a mínima do ano passado, perto ali do 4,60. Eu acho que é bem razoável a gente voltar. O juro dá muito alto, o juro não vai cair, né, na velocidade, né, vai cair lentamente. A gente conversou ontem aqui sobre a questão do juro real, ontem ou anteontem. Eu acredito que o juro real no Brasil continua alto, que é o que importa no final das contas. Não é o juro nominal, é o juro real. Né? Eu acredito que a inflação está caindo, mas o juro real não tem muito para onde cair, porque o arcabouço fiscal é fraco. As contas públicas não vão ter melhora nenhuma relevante nos próximos 4 anos. Né? Se tiver melhora, não será relevante. Ou seja, acredito que o juro real continuará alto no Brasil por questões nossas, né? Por questões que a gente não consegue lidar e nunca conseguiu lidar desde que eu participo do mercado. Alguns momentos né, de muito poucos momentos a gente conseguiu lidar com a questão do fiscal, somente quando teve, né, ali o primeiro mandato do Lula ali, que foi enxurrada de dinheiro no Brasil, ali foi um momento bom,
né? O teto do gasto deu uma sinalizada legal quando aprovou o teto de gasto, também foi um momento bom, mas o último governo também teve alguns momentos legais também, mas aí veio a Covid, acabou, né, atrapalhando, né, muito, o governo teve que gastar bastante, atrapalhou o fiscal também, mas enfim, o dólar, eu acho que por conta disso, acho que a gente vai ter juro real alto, acho que o dólar no Brasil tem tudo para cair mais um pouco, acho que o dólar tem tudo para cair no mundo, né, tem uma migração forte de moeda do dólar para outras moedas. Nos últimos dias, aí, nos últimos 30, 40 dias, as moedas pioraram, o dólar ganhou espaço, mas eu acho que esse é um movimento que a gente vai continuar assistindo de mais longo prazo, do dólar ir perdendo espaço, né? E o que eu falo para a turma que quer mandar dinheiro para fora, quero operar fora, ou quero mandar dinheiro para fora, galera, manda o dinheiro para fora como uma segurança tua. Uma vez você dolarizou o dinheiro, eu tenho também dinheiro fora do Brasil, eu esqueço que aquele dinheiro está em reais. Para mim, ele está em dólar. Né? E não é pouco. É outra mentalidade, é o seu seguro, é o teu dinheiro fora do Brasil. Se der alguma coisa errada, você tem um caixa fora do Brasil, né, para você recomeçar a tua vida, talvez, ou para você fazer alguma coisa, ou até mesmo para você ter um ganho financeiro. Né? O dólar agora está 4 e pouco, mas e se acontece alguma coisa e tiver o dólar para 6, 7, 8? Você tem um caixa fora já, né? Minha experiência com câmbio, 23 anos trabalhando com isso, é que quando o dólar cai, ele cai de escada, e quando ele sobe de elevador. Então, quando ele sobe, são poucos dias o negócio está resolvido. Um período de 30, 40, 60 dias, o dólar sobe 50%. Né? Já vimos isso acontecer, sobe 30%, 25%. Enfim, já vimos isso acontecer várias vezes. Né? E no meio do caminho você acaba não tendo. A mentalidade do investimento em câmbio, para mim, ela é errada. Se você quer ganhar dinheiro operando, né? Vou comprar o dólar agora porque eu acho que ele vai subir, né? Eu acho que você pode ter uma posição dentro do teu portfólio comprado em dólar especulativo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um dinheiro seu fora do Brasil, para você operar fora do Brasil, para você começar a construir uma reserva de valor tua fora do Brasil, em moeda forte, que é outro approach do negócio, outra maneira de você enxergar a coisa. Né? Então, acho que esse é o detalhe, essa é a minha opinião aí para a turma. Já falei sobre isso algumas vezes. Gosto sempre de repetir, porque acho que a visão é outra. Um recado mais do que dado aí para o pessoal. Ô, Edu, eu vou me despedindo aqui de você, vou liberar você para sextar, para poder ir para essas férias maravilhosas aí. Tudo bem, tá? Passar essa inveja gratuita na gente, eu deixo, mas fica aguardando aí que a tapioca um dia vira. Enquanto você está tirando férias aí, né, para poder dar uma descansada muito mais do que merecida, deixa então um recado final aqui para os investidores. E aí a gente vai ficar aqui aguardando você voltar. Não demore não, tá? Vamos lá, vamos aproveitar um pouquinho, todo mundo tem direito, né? E, poxa, continuem aí, desejo sorte a todo mundo que opera no mercado. Usem seus stops, não deixem de botar seus stops, o mercado balança muito, a volatilidade está grande. Né, movimentos que mudam de patamar, né, acabamos de ver o índice mudar de patamar aí agora, acontece mudando de patamar, então tem perda grande se você não estiver preparado para isso. Então, use seus stops, use a sua disciplina, acompanhe o mercado com calma e só vai. Valeu, galera, obrigado André, obrigado Marco, obrigado Débora, a gente se vê na volta. Boas férias, aproveita, Edu, descansa, volta com tudo aí, Edu. Edu, quem quiser fazer encomenda para você no Free Shopping, pode chamar você no Twitter? Rapaz, olha, pode, eu cobro 40% de taxa de FII. Você já viu aquilo? 40%. Você vai viajar, aparecem pessoas até que você nem conhece, assim, sabe? O primo do parente do vizinho. Será que você poderia? É sempre assim. Eu já tô vendo que o Marco tá nessa listinha. Vamos lá, né? Pessoal. Eduardo Boixá. A gente pode fazer um programa sobre isso. 5 lá no Twitter, pode fazer encomenda. Boa sugestão. Boas férias, meu velho. Obrigada, Edu. Valeu, aproveita, galera. Descansa, é isso aí, gente. Boas férias, Boixá. Antes da gente ir para um rápido intervalo, deixa eu só trazer uma informação aqui, mais uma, né? Braskem, gente. O papel do Braskem deu um salto nessa quinta-feira, olha lá. 6,43%. O índice futuro já está aqui, né? A leilão para daqui a pouco começar a operação. O papel de Braskem deu uma disparada, bateu aí R$ 29,48, com especulações de que agora é a JIF que está articulando uma proposta para poder comprar a petroquímica, que vem sendo cobiçada também pela Unipar, pelo fundo americano Apollo e a petroleira de Abu Dhabi, a ADNOC. A Petrobras, lembrando, já reiterou que não há qualquer decisão em relação ao processo de desinvestimento ou
aumento de participação na petroquímica. Mas aí, que quero saber nesse momento. Primeiro, o Marco Prado, rapidamente, tem 3 minutinhos aqui, dá pra gente comentar. Na volta do intervalo, eu vou com a análise gráfica aqui do André Moraes. Mas, Marco, agora é a JF. Eu tô achando que eu vou entrar nessa lista aí de então, prováveis vamos fazer um bolo. Vamos pegar eu, você e o André Moraes, vamos fazer uma proposta lá e mandar um... Vamos fazer o consórcio e comprar essa Braskem também. Vamos fazer uma vaquinha lá, pessoal. Quem aí tá hoje o papel vai aí... disparar 15%. Vamos fazer uma proposta também. Tá todo mundo fazendo proposta para a Braskem, tá valendo tanto Virou assim. brincadeira, é isso? Acho que não perde um pouco a credibilidade. Vamos ver como é que vai ser o papel hoje, né? Daqui a pouco, quando o André traçar, não sei se o André vai traçar aí o gráfico, mas assim, a notícia é de novo, mas de compra, papel em alta. Agora, até quando? Quando vou assinar o cheque, né? Quando vão colocar o dinheiro na conta? É o que a gente tem que esperar. Tá difícil isso, viu? Até para comentar essa notícia é difícil. Não tem mais nem o que dizer. Não. André, dá tempo da gente fazer essa análise. Tem 3 minutos aqui, dá tempo. 2 minutos e meio. Vamos dar uma olhada. A ação está esticada agora depois de... Porque, assim, mexeu e muito com o papel desde que começaram essas especulações. Acho que ele está mutado. Você tá começando... Agora sim, estou te ouvindo. Agora sim? Então, a ação está esticada, mas diferente do Ibovespa, ela está ainda perto dessa média móvel, que é uma média móvel de gráfico semanal, e rompendo a linha de tendência. Essa condição, às vezes, mesmo um pouco esticada, eu acho interessante pensar em entrar no papel, né? Então, assim, eu vejo ponto de compra no preço em que ela está, R$ 29,50, e eventualmente, eu sempre gosto de falar o stop, para admitir que está errado, o stop seria abaixo de R$ 26,50. A única coisa... Então, graficamente ela está muito bonita, né? Assim, se a gente observar tudo que rompeu linha de tendência nos últimos 3 meses, né? 90% está 20%, 30%, 40% acima do ponto de rompimento de linha de tendência. Então, este é o ponto certo com ele, com o Braskem, tá? Para entrar na operação. Agora, eu concordo muito com o Marco, que essa história de toda hora ter uma coisa diferente, né? Faz a gente imaginar que o risco para essa operação é maior do que em outros ativos. Então, tem que tomar cuidado com a parcela do capital que vai colocar nessa operação, porque me parece ser uma operação mais arriscada do que uma operação em outro papel, por exemplo, de banco, de varejo, enfim, tá? É só essa consideração, mas o ponto gráfico é muito bonito, Débora. Ok. Bom, antes da gente ir para o intervalo comercial, deixa eu só trazer uma informação aqui de Localiza, gente. A Localiza protocolou um pedido de oferta pública primária de 60 milhões de novas ações, tá? A quantidade ofertada poderá ser acrescida de até 12,5% ou 7 milhões e meio de novas ações. A oferta pode levantar, gente, 4 bilhões de reais sem lote adicional a 4 bilhões e meio com lote adicional. Então tá a informação na volta do intervalo. Aí eu vejo com o André aqui para ele trazer uma análise de Rede 3 para a gente, né, ficar atento a esse preço aqui do papel, inclusive. Mas tá aí. A Localiza começando diante das negociações com esse anúncio de um pedido de oferta pública primária de 60 milhões de novas ações, né, para a companhia, tá? Eu vou continuar acompanhando as informações, as notícias por aqui, tem dado importante para ser divulgado logo mais, IBCBR, operação do índice futuro, que está começando daqui a pouquinho, vamos ver como o mercado vai se comportar, inclusive com essa questão do arcabouço voltando ali, né, para aparecer ali, a performar nesse cenário, vamos entender como o mercado vai absorver essa notícia nessa sexta-feira, semana aí, a gente faz um fechamento daqui a pouquinho depois do intervalo. Lembrando que o Bovespa está mantendo ainda essa tendência mais altista. Na volta, a gente traz mais análises, índice futuro aqui do Bovespa, do dólar, então não sai daí. Eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem muito mais para o mercado aqui para vocês. Até já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor.
Ei, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, deixa eu já trazer essa operação aqui do índice futuro para a gente acompanhando, ó, vai abrindo numa queda aqui de 0,10, nesse momento 0,11, o índice futuro do Ibovespa, tá? E no dólar futuro a gente tem uma queda de 0,14, moeda americana 4,82, mas deixa eu trazer o André Moraes só para poder a gente dar uma olhada aqui nesse início de operação do Infut. Ô André, a gente tem essa leve queda aqui, 0,08 agora, lembrando que ontem no finalzinho do pregão, né, houve ali uma movimentada depois dessa história da brincadeira ali do Lula em relação ao programa ali do carro popular, isso mexeu um pouco já com os futuros também dos DIs, ou seja, talvez a gente possa estar vendo uma correção aqui nesse futuro, nesse início de operação. Traz esse gráfico para a gente dar uma analisada, então. Então, olhando o gráfico, eu acho que a gente está trabalhando essa volatilidade inicial dentro de uma consolidação, vou até baixar esses pontos, né, que faz parecer muito mais mercado de lado do que mercado em tendência. Então, para mim, os pontos que vão mostrar para a gente uma possibilidade maior de correção é 121.370. Abaixo desse ponto, a gente poderia esperar uma queda mais expressiva até essa região de 120 mil. E o que poderia impulsionar o índice futuro a partir de agora é o rompimento de 122, 185. Eu acho que esses pontos são importantes. Agora, qualquer coisa aqui nesse miolo é briga de compradores e vendedores ainda sem saber muito bem se é para subir ou se é para cair hoje. Tá? Então, aqui é ainda mercado lateral, acredito eu. Perfeito. Tá aí, recado dado nesse início de operação. Agora vamos falar de Localiza. Eu fui para o intervalo aí falando sobre essa oferta de ações da companhia. Já quero trazer ele, Alex André. Bom dia para você. Não estava no radar. O papel deve ser bastante movimentado agora depois dessa notícia. O que muda no cenário da companhia agora com essa nova oferta? Né? Qual será aí a intenção da companhia? Vamos entender aí, você que acompanha também bastante o papel, Alex, e o setor, né, inclusive, que já existia uma expectativa de ter uma movimentação depois desse anúncio aí do governo. Agora vem esse follow da companhia. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, André Moraes. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Em relação a Localiza, esse follow realmente estava fora do radar aí, né? O mercado... claro que em relação a preço, né, ainda precisa fazer, né, o processo de book building, né, o processo de formação de preço, depende muito de demanda. Então, quanto maior a demanda, naturalmente, o preço do follow vai ser muito próximo do valor de tela. E quanto menor a demanda, né, para atrair os investidores, o preço vai ficar mais abaixo. Tá? Então, ou seja, o preço ainda a gente não sabe e o preço vai ser muito determinante para saber realmente se as ações vão ter um overhang, ou seja, se o preço vai realmente... trazer uma força vendedora, né? Ou seja, para quem tem ação e vai querer subscrever, vai vender a ação para entrar na subscrição, né? Nesse follow-on, ou até mesmo, né, falando em relação a essa arbitragem que pode acontecer naturalmente com o papel. Então, essas informações ainda não temos, né? Temos aí uma informação de companhia que levanta entre 4 e 4 bilhões e meio de reais. O que a gente sabe é que a companhia tem uma dívida já para o ano que vem, né, acima de 6 bilhões de reais, para esse ano ali próximo de 2. Então seria aí, na minha opinião, aí, mais para reperfilar aí a capacidade de estrutura de capital da companhia, já que o operacional tem melhorado bastante, né? A gente tem visto aí reservas, número de diárias crescendo entre 20% e 30%. Então, seu número, operacionalmente a companhia está indo bem, né, junto com Movida. Claro, né, fruto aí da volta, né, dos serviços, aí, principalmente pelo hack depois da pandemia. Mas o que traz aí um pouco de preocupação é esses juros mais altos, né? E também, claro, né, a companhia tem aí um mobilizado que... não gera uma grande preocupação, né? Porque afinal são carros, né? Então, ou seja,
ela pode vender mais carros, né, como fez a própria Movida, né, a gente ouviu no último resultado. Ela teve net negativo, ou seja, ela vendeu mais carro do que comprou. Então esse é o principal movimento e vamos ver o que realmente, de fato, nesse novo movimento agora do governo em relação à queda de preços, o que pode impulsionar também as companhias de locação que podem se beneficiar com preços melhores, né? Claro que o volume é marginal, mas vamos ver o que pode acontecer também em relação a isso, estou curioso. Vamos então para o gráfico, Localiza. André Moraes, onde que pode ser, a gente trazendo essa notícia, né, agora, o papel deve mudar um pouquinho o cenário, mostra pra gente aí como que tá o papel agora e o que pode ser aí um bom ponto de entrada pro papel. Costumeiramente, quando você tem anúncio de follow-on e de follow-on tão representativo, né, você tem também um pouco de pressão do mercado para trazer um pouco o preço para baixo, para ver se consegue comprar essas ações adicionais um pouco mais baixo também, né? Então, a primeira coisa que eu faria era ficar de fora desse papel para trade até a definição desse preço, desse follow-on acontecer, porque quando você não tem isso, você depende muito de sorte ou azar, porque a partir da definição desse preço, o que você vê na tela ou vai cair em gap de um dia para o outro, né, ou vai subir em gap. Se te pegar na direção correta, você vai ter até um bom retorno, mas se te pega na direção errada, às vezes machuca bastante, né? Eu já vi ativos aí abrindo com queda de 5%, 8%, 10%, muito mais do que um trader gostaria de perder numa operação que está errado. Então, eu esperaria, antes de qualquer coisa, sair o valor desse follow-on, mas graficamente ela está muito bonita, tá? Observe bem, né? Todas as vezes que o preço corrige nessa região de médias móveis, na tendência de alta, né, ele tem feito exatamente uma subida rápida após isso, né? E essa semana ela já chegou nessa região de médias móveis. Então, não fosse esse problema, não teria problema nenhum fazer uma aposta que ela, por exemplo, vai testar esse ponto anterior, que é a máxima histórica dela, que é a primeira resistência que ela tem, caso consiga romper esse topo. Então, o ponto em que ela se encontra é muito bonito. Não fosse esse problema do follow-on, eu não teria problema em falar de compra, até fazer uma indicação de compra com stop abaixo do 65. Só não farei, na verdade, né, justamente por conta de achar que aí é muito dependente de sorte ou azar. Então eu esperaria essa definição do preço do follow-on aí para entrar de novo nesse papel, Débora. Perfeito. Antes da gente continuar, deixa eu só trazer a informação que a gente também estava de olho por aqui, gente. BCBR subiu 3,88% no ano até abril, sem ajuste, e em 12 meses até abril sobe 3,43%. Tiveram algumas revisões também em alguns meses, mas vem acima da mediana, né, de 0%, acima da mediana das projeções. No trimestre de abril sobe 3,47% na comparação com os 3 meses anteriores, em relação a 2022. BCBR, Marco Prado, isso pode mudar alguma coisa nesse Banco Central? A gente sempre vem observando tudo quanto é de dado divulgado na expectativa por esse Copom na semana que vem, né? Depois das decisões de todos os bancos centrais aí pelo mundo, a grande interrogação agora é de qual vai ser, né, a mensagem passada pelo Banco Central aqui no Brasil na semana que vem, principalmente depois de tanta pressão de gatilhos ali. Ontem mesmo a gente teve mais 2, a gasolina mais barata, melhora da perspectiva do rating do Brasil pela S&P para poder pressionar talvez esse Copom, tentar amolecer aí o coração, né, e relaxar os juros de agosto. Economistas acreditam que essa revisão do S&P também pode se transformar em um aliado indireto importante para antecipar a queda da Selic. Você acredita nisso? Ou seja, qual que é a tua... Vamos já entrar aí na semana já sabendo o que a gente pode ter pela frente, pelo menos na tua expectativa, Marco. Olha, essa perspectiva de melhora aí do rating do Brasil, ela se deu por conta, segundo a própria agência, que o comportamento do Banco Central brasileiro, né? Então o Roberto Campos Neto está gigante nessa operação, nessa posição, né? Então o que ele fizer, o mercado vai abaixar a cabeça e vai dar continuidade. Não que ele esteja certo ou esteja errado, essa não é a questão. Agora, os números, né, que vem se traduzindo, uma redução da inflação, os números que ele vem acontecendo, é um comportamento do governo passado, que já tomou algumas medidas atrás, que fez com que, né, o próprio governo do Bolsonaro, né, que fez a redução do combustível, que acarretou no longo prazo para uma queda da inflação. Não estamos falando aqui que, né, teria que ter continuidade, essa não é a questão. A gente está falando que a economia funciona de forma lenta, né? Então as medidas que são tomadas num período, ela reflete lá na frente. E como aconteceu. Então, olhando o mercado e olhando a possibilidade hoje, é muito tranquilo, teoricamente, a gente imaginar um corte de juros.
mas o Banco Central ainda parece que continua irredutível em relação a isso. Então, assim, não me surpreenderia uma manutenção apenas da Selic e depois, na sequência, para o outro mês, um corte. Eu ainda acho que caberia um corte, mas quem sou eu, né? No meio de tanta gente, quem sou eu no meio dessa galera toda, Débora? Eu sou um grãozinho de areia nessa praia aí. E aí, viu, deixa eu trazer aqui umas aspas do senador Valderlan Cardoso, ele que estava dando entrevista para a emissora ainda há pouco aqui de TV, ele é o presidente da CAI do Senado, que inclusive ele confirma nessa entrevista que vai votar na próxima terça-feira o projeto do arcabouço fiscal. O senador afirmou que o projeto já foi bem discutido na Câmara e que após a audiência pública vai votar o projeto. Só falta esse ponto para o juro começar a baixar, foi o que ele disse durante essa entrevista. Inclusive a gente sabe que tem essa pressão, como eu vinha falando. Então tá aí, ele já confirmando que vai ter mesmo essa votação ali no Senado na semana que vem, mas justamente, né, essa votação sendo confirmada para a próxima terça, a gente tem decisão do Copom saindo na quarta-feira. Traz uma incerteza, um clima de incerteza para você, Alex André, ou na Sarinvest, você já tem um consenso aí realmente por esse Copom que sai na semana que vem? Semana que vem a gente espera que não tenha mudança, né, o famoso manteu, e agosto já tem aí uma queda já da Selic, tá? Então a gente já aposta para agosto, setembro, e não agora da semana que vem, até porque acho que semana que vem ele deve já trazer o tom do comunicado, né, já que abrindo espaço já para a próxima decisão, quando a gente olha para a queda de juros em agosto, tá? Maioria do mercado, maioria das casas esperando para agosto, 7% mais ou menos esperando para setembro. Esse corte, vamos aguardar então essa análise aí no cenário. André Moraes, eu estou trazendo aqui, a gente tem a semana aí chegando, né, ao finzinho, sexta-feira. Vamos dar uma olhada aí nas ações que mais subiram e caíram nessa semana, já pelo menos até o momento. Tem um pregão de hoje ainda, mas olha só, CVC acumulou queda de 6,78% na variação semanal. Porém, foi um papel que subiu muito já ali na divulgação da notícia, de novo CEO, de aporte na companhia, follow-on. E aí essa semana tem essa realização. Vamos dar uma analisada nesse gráfico aí do papel, por gentileza? Vamos lá. Me permita só a gente começar olhando o gráfico de 5 minutos do dólar, né? Porque se falou muito do dólar que caiu durante os últimos 5 dias, tá? Mas eu gosto muito desse ponto aqui de 4,826, sabe? Eu já desde semana passada não consigo vender dólar nesses patamares, né? E eu tô louco para comprar. Eu só não comprei porque ele só cai, né? Mas esse ponto, acima desse ponto, o 4.826, eu acho o dólar para mercado intraday muito bonito. Então, aos compradores de dólar, fique atento só aos 4.840, tá? Esse é um ponto de bastante resistência, mas principalmente se o dólar se firmar acima disso, eventualmente hoje pode ser um dia para permanecer comprado, tá? Então, só queria comentar isso aqui do dólar, tá um gráfico muito bonito, na minha opinião, para a compra e não para a venda, diferente do que foi a semana inteira, tá? No caso de CVC, apesar dela já ter corrigido, né, bastante, ela também tinha subido muito. Ela, em poucos pregões, subiu 85%. E aí, quando vem a correção, essa correção costuma ser grande também. Então, na minha opinião, o ponto bom de voltar a pensar em entrar nesse papel é essa região aqui próxima a 3,80, quando ela vai ter desfeito essa distorção toda aqui criada nos últimos pregões, né, vai ter recuado um pouco depois de uma forte subida, e aí sim eu me sinto muito mais à vontade para pensar de novo em voltar para a operação. Tá? Então, por volta de 3,80, ou seja, ainda temos 5%, 11%, perdoe, de possibilidade de queda por papel, para que ele fique numa condição de não estar mais esticado e permita de novo a gente pensar numa operação no início de movimento. É isso aí, Débora. Perfeito. Deixa eu me despedir do Marco Prado. Seu recado final aqui para o pessoal nessa sexta-feira, Marcos. Sextamos finalmente, hein? Olha, sexta-feira a indicação não vai ser de ação, não. Vai ser de filme de Netflix ou de alguns filmes pra gente assistir. Porque com o frio que tá, não tem outra coisa para fazer. E vai esfriar mais aqui em São Paulo, hein? Vai esfriar mais. Então já pega aquela série maratona aí, porque olha, vai ser difícil. O mercado hoje tende, né, a ter uma certa forma, uma realização natural, digamos assim. E olha, tem que lembrar o seguinte, uma volatilidade, ela é boa, mas assim, o mercado, ele tem que ceder também. A bolsa não é 100% alta, não. Não vai só subir, não. É até bom que caia também, porque isso vai formando novos pisos, né? Então o mercado vai subindo com o corpo. Então,
Não imagina que a bolsa é só compra que ela vai subir, o cara vê perspectiva de rating brasileira, vamos comprar, não é assim. E se comprar também tem que segurar um pouco mais, porque o mercado, assim, a perspectiva é no médio e longo prazo, não é imediato, né? Então acho que agradecer demais a participação de todos aí com a gente aqui, né? E na semana que vem a gente volta com muito mais informação de mercado financeiro aqui com esse time que é show de bola. É isso aí, obrigada, viu, Marco? Muito obrigada, um ótimo final de semana para você. Nós. E para poder eu ir encerrando aqui o Alex também. Alex, estou vendo aqui que o JP Morgan está levando a projeção do Ibovespa final de 2023 para 135 mil pontos. Será? Aí quem realmente sabe falar isso é o André Moraes, não eu aqui. Mas muito otimismo? Parece que é mais fácil, né, André, falar agora. Mas, agora é bem mais fácil. Queria falar isso quando estava lá nos 97. Mas eu não gosto dessas projeções de final de ano, porque assim, é tudo muito longe, né? Assim, esse ponto é um pouco acima do nosso topo histórico, é por volta de 131 mil pontos, né? Mas eu gosto de viver um dia de cada vez. Eu não sei você, Alex. Por exemplo, eu também, não acho que o mercado vai passar de 121 mil com tanta facilidade. Então, a minha preocupação agora é, cara, se vier uma correção, aonde que eu vou comprar de novo? Então, para mim, é muito mais importante saber o ponto final da correção do que o que vai estar o mercado no final do ano. Mas, como a tendência é de alta, qualquer projeção para cima tende a ser assertiva. Eu só não sei em que tempo, né? Por quê? Porque a tendência é de alta. Na tendência de alta sobe mesmo, né? E aí, às vezes, aquilo que parece, mas não vai romper o topo histórico. Daqui a pouco é semana que vem, se o mercado quiser, né? Então, tá bom. É um bom ponto para chegar no final do ano lá. Agora, eu estou mais preocupado em entender até onde vem a correção para a gente comprar muito bem numa próxima perna. Assim. Esse é a minha dedicação total para saber, viu, Alex? É isso aí. Alex, então seu recado final aí para essa sexta-feira. Eu acredito, acho que vai muito do que o Marco falou, né? A Bolsa eu também fico... André, acho que só para fazer um adendo, mas já jogando para você aqui, minha última fala, é que ontem eu estava até falando com o Saravalli em relação aos papéis, né? Não tem muito o que comprar, eu não sei como que você olha na análise técnica, mas a gente começa a olhar nos fundamentalistas, esse papel aqui de educação subiu 50%, esse papel aqui subiu 40%, esse papel subiu 100%. Já fica muito difícil, né? Acho que o patamar de preço muda bastante. E claro, ainda os papéis na análise fundamentalista estão descontados, né, na média, enfim, em relação aos seus pares, em relação até mesmo ao próprio histórico, sim. Mas como o papel, a força relativa foi muito rápida, né? Eu já fico na dúvida de se qualquer realização da Bolsa, inclusive eu estava fazendo essa provocação ontem, se a Bolsa sair ali do 119 agora e voltar ali para o 115, sei lá, 114, 113, quem sabe... Aí é mais com você, André, mas vai ter papel que vai cair 20%, 30%, naturalmente. Falando, por exemplo, de umas small caps que subiram mais de 50%. É natural isso. Então, nesse patamar de preço, eu fico um pouco mais cauteloso em relação a isso. Mas, por outro lado, tem vários papéis também, né, André, que não reagiram. Né? Diversos small caps, principalmente, que ainda estão caindo 30%, 40% no ano. Então, esses papéis que eu tenho um pouco mais de carinho. Claro, não é só o percentual, não é só o preço. Eu, particularmente, olho mais o fundamento também, né? Quando a gente junta análise técnica com análise fundamentalista, aí ninguém segura. Mas eu fico muito de olho nessas empresas que não subiram e por que não subiram. Aí eu começo a dar uma lupa ainda maior para os resultados, para as empresas, para ver o que realmente tem de oportunidade, para separar o joio do trigo nisso daí. Porque tem muita empresa sem fundamento também que subiu muito rápido, André. Boa. Obrigado, Débora. Vou escutar aqui a resposta do André, mas eu estou saindo por aqui. Fica aí para ouvir o André, então. Beleza. André, a bola está com você. Eu concordo perfeitamente, Alex. Tem muita coisa ruim que subiu no conjunto e tem muita coisa boa que ainda ficou para trás, mas de qualquer forma precisa de uma correção. Agora, de imediato, assim, a gente trabalha com carteira, né? Então a minha carteira está lá com 70 e tantos % de posição e 30% livre. Esses 30% eu só vou adicionar novas posições se for alguma coisa um pouco correlacionado com o Ibovespa, um pouco relacionado com o índice small. Por exemplo, eu vendo o dólar caindo tanto, as BDRs me interessam. A gente tem, por exemplo, Apple, a gente tem Amazon e a gente tem Meta num ponto muito bonito graficamente, né? E ontem, por exemplo, a gente conseguiu entrar em Meta, que é exatamente uma das que, claro, já subiu, mas não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com esse último movimento, né? As empresas Suzano e Klabin, na verdade, né, a gente conseguiu se enfiar bem nesse setor, que é um setor que eu acho que
quando começa a olhar para o lado, vai-se embora, né? Então a gente teve 2 semanas seguidas boas notícias em relação ao preço que a Suzano pratica lá na China, e com isso a operação de Klabin foi-se embora junto. Nem era por isso que a gente comprou, mas acabou se beneficiando. E acho que outro setor que ainda está legal é o setor de siderurgia. Sim, eu não sei se vai vir o movimento, mas se vier, está bem no início. Então eu gosto de Gerdau, gosto de Goal, enfim. Então eu acho que ainda tem oportunidade, mas precisa ser muito bem peneirada nesse ponto. Se o mercado fizer essa correção e voltar para 114 mil, aí eu acho que vai aparecer 50 ativos interessantes para a gente se posicionar. Mas nesse momento precisa ser bem, mas muito bem selecionado realmente. É isso aí, Débora. Boa, vamos só para uma última análise. Eu estou vendo aqui uma recomendação do Citi que sai agora para TOTVS. Eles estão com preço-alvo, a recomendação é de compra do Citi, preço-alvo a R$ 38,00. De acordo com o Citi, os dados mensais do fundo de crédito fornecedores da empresa apontam que houve uma redução na carteira de crédito e deteriorização da inadimplência em maio. TOTVS a R$ 38,00. Tem espaço aí para isso, André? Pô, deu certinho, eu gosto de TOTVS. É uma das que está aqui no meu caderno escrito aqui, Boa. que ainda não fez um movimento expressivo. Olha só, TOTVS acabou de romper linha de tendência, tá? E não conseguiu subir ainda depois disso. Aliás, muitos ativos fizeram isso e depois ganharam força e foram-se embora, tá? Então, eu gosto de TOTVS. O ponto, na minha humilde opinião, a entrada aqui é 30,83, rompimento desse topinho aqui deixado no intraday de 60 minutos. O stop, ou seja, o lugar onde a gente admite que errou, é exatamente essa região de 29,31, tá? Que é o fundo do gráfico de 60 minutos. Eu gosto de fazer saída parcial, e aí, ao invés de pensar em 38, a primeira saída minha seria 32,35, e a saída final do papel, 35,39. Ou seja, ela nem precisa ir no alvo dessa análise para que a gente consiga entender que essa é uma boa operação para um trade, tá? Então 35,39 ao final desse papel. Tá bem bonito, viu, Débora? Beleza, e seu recado final, ô André, já deixa aí nessa sexta-feira então um recadinho final, o que você tá de olho aí rapidamente pro pessoal que tá nos acompanhando. Legal, é aquela coisa, precisa selecionar muito bem os ativos, porque não é todo mundo que tá num bom ponto, muita coisa já subiu, né? E aí, rapidamente, eu posso falar aqui de alguns ativos, não vou gastar muito tempo. Temos 3 minutinhos, tá? Dá tempo. Dá tempo, tranquilo. Amazon eu acho bonita, tá? Muito, muito, muito bonita. Meta, a gente acabou entrando, já foi para a carteira ontem, também muito bonita, lá no topo, mas já voltou na região de médias móveis, que é o que importa. BPAC 11 é um gráfico muito bonito, já está esticado, veio para uma recuperação, mas acabou rompendo agora a linha de tendência, fez pivô, tem um risco pequeno, então no rompimento aqui de 29,66 eu gosto do papel. De construção civil, mesma coisa, MRV rompendo linha de tendência, mesma condição, também gosto bastante do papel, tá? Acima de 12,11, entendo que é um ponto que dá para pensar numa compra. Só não acho, tá, que talvez a gente tenha timing para fazer essas operações hoje, porque o mercado, pelo que eu estou vendo aqui, está querendo fazer uma correção. Se isso mudar até o final do dia, são esses os papéis aí que eu vou ficar. Esqueci de um, não posso deixar, porque é o mais bonito, eu deixei para falar por último e estava esquecendo. O GPA3, tá lá batendo numa linha de tendência bem longa, de muito tempo, se romper essa linha de tendência, ou seja, acima de 18,30, 18,35, eu acho que fica bem interessante. Ou seja, se o mercado eventualmente resolver ganhar força hoje, é nesses ativos aí que eu vou ficar de olho, tá, Débora? Ok. Recado mais do que dado. Muito obrigada, André. Eu espero você na semana que vem por aqui. Um ótimo final de semana para você. Bons negócios nessa sexta-feira. Até semana que vem. Obrigado. Bom final de semana a todos. Até mais, Débora. Até semana que vem. Até lá. Bom, e olhando aqui, gente, dólar futuro sobe aí hoje, ó, depois de dias de queda, né? Dias fechando aí, 5 dias de queda, a gente tem o dólar futuro agora subindo 0,25, 4,84, que a gente tem agora na moeda americana. No índice futuro, queda de 0,35, 121.425 pontos. Nessa, lembrando que a gente até chegou a bater 122 mil pontos em alguns momentos no futuro dessa quinta-feira. Mas é assim que a gente está agora aqui. A Braskem, lembrando para vocês, foi o papel que mais acumulou altas aqui na semana, 15,11%. Depois de tanto disso, não me disse, agora é a JF que quer comprar a Braskem, né? Acho que eu vou entrar nessa fila aí também.
Na ponta negativa, a CVC foi quem mais acumulou perda, 6,78% de queda para a CVC na semana. Né? Esses foram os papéis aqui das variações semanais, eu estou acompanhando por aqui. Lembrando que a gente ainda tem um pregão, claro, dessa sexta-feira. Né? Tudo pode mudar, mas esse é o cenário até então desse fechamento semanal. Lá fora, nos Estados Unidos, a WZ, o índice da Bolsa Brasileira no pre-market está caindo 0,80. Nos índices futuros americanos, a gente tem ali o Dow Jones Futuro 0,08 de alta, S&P 500 Futuro subindo 0,20, Nasdaq Futuro 0,11 nesse momento. No mercado europeu, todas as bolsas em alta, desde mais cedo, o DAX sobe 0,44, FTSE no Reino Unido 0,18, na França mais de 1% de alta. Tá? Em relação ao petróleo, a gente tinha queda mais cedo, virou, gente. O Brent sobe agora 0,29 a $75,89 o barril. WTI subindo 0,30 nesse momento a $70,83 o barril. Bom, eu vou me despedindo por aqui, mas às 10 horas da manhã tô de volta com a abertura do mercado em tempo real ao vivo aqui com o Índice Bovespa para vocês, com o Profit da Nelógica. Você continua na nossa programação, tá chegando aí a Paula Moraes com o Felipe Nascimento, com mais notícias para repercutir aí com os nossos especialistas de mercado. E claro, você sabe como é que é, né? Bolsa em tempo real ao vivo, você só acompanha aqui na BMC News com isenção, com tudo que você merece realmente. Continue então na nossa programação, tem muita coisa para vir pela frente. É sexta-feira, gente, mas continua por aqui. Eu volto já já, até mais.